Uma ótima madrugada a todos os amados e amadas do Senhor Jesus. Uma madrugada hoje do dia 27 de janeiro de 2020, uma segunda-feira abençoada, céu estrelado aqui em Uberlândia, bem tranquila. Que se o Senhor nos mandar chuva hoje, peçamos ao Senhor que nos livre das enchentes, tanto aqui na nossa cidade, no nosso bairro, como no nosso país. Que o Senhor coloque a tua mão e tenha misericórdia da nossa vida. Hoje, lendo um pouquinho mais baixo, devido à minha voz, que ainda está um tanto quanto afônica, por causa desse tempo chuvoso, outra hora para e esquenta muito, o nosso organismo sente bastante, mas nós vamos tentar devagarzinho lendo a palavra do Senhor. Que neste dia, que daqui a pouco está amanhecendo, agora já estão sendo quase 4 horas da manhã, nós vamos estar lendo então Gênesis. Que esse dia seja para a tua vida um dia de vitória, um dia que você possa dizer como o apóstolo Paulo, em todas estas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Receba essa bênção para a tua vida, amados e amadas do Senhor Jesus. Tome posse da tua vitória, porque a vitória é tua em nome do Senhor Jesus. Vamos lá, Gênesis 38. Aconteceu, por esse tempo, que Judá se apartou de seus irmãos e se hospedou na casa de uma adulamita, chamada Ira. Ali viu Judá a filha de um cananeu, chamado Souá. Ele a tomou por mulher e a possuiu. E ela concebeu e deu à luz um filho. E o pai lhe chamou Er. Tornou a conceber e deu à luz um filho. A este deu a mãe o nome de Onã. Continuou ainda e deu à luz outro filho, cujo nome foi Selá. Ela estava em Quezibe quando o teve. Judá, pois, tomou esposa para Er, o seu primogênito. O nome dela era Tamar. Er, porém, o primogênito de Judá, era perverso perante o Senhor, pelo que o Senhor o fez morrer. Então disse Judá a Onã: Possuí a mulher de teu irmão e cumpre o levirato, e suscita descendência a teu irmão. Saiba, porém, Onã, que o filho não seria tido por seu, e todas as vezes que possuía a mulher de seu irmão, deixava o sêmen cair na terra, para não dar descendência a seu irmão. Isso, porém, que fazia era mal perante o Senhor, pelo que também a este fez morrer. Então disse Judá a Tamar, sua nora: Permanece viúva em casa de teu pai, até que Selá, meu filho, venha a ser homem, pois disse: para que não morra também este, como seus irmãos. Assim, Tamar se foi, passando a residir em casa de seu pai. No correr do tempo, morreu a filha de sua, mulher de Judá. E, consolado Judá, subiu aos tosqueadores de suas ovelhas em Tímina.
ele e seu amigo Ira, o Adulamita. E o comunicaram a Tamar: eis que o teu sogro sobe a Tímina para tosquear as ovelhas. Então ela despiu as vestes de sua viuvez e, cobrindo-se com um véu, se disfarçou e se assentou à entrada de Enaim, no caminho de Tímina, pois via que Selá já era grande e ela não lhe fora dada por mulher. Vendo-a Judá, teve-a por meretriz, pois ela havia coberto o rosto. Então se dirigiu a ela no caminho e lhe disse: vem, deixa-me possuir-te, porque não sabia que era a sua nora. Ela respondeu: que me darás para coabitares comigo? Ele respondeu: enviar-te-ei um cabrito do rebanho. Perguntou ela: dar-me-ás penhor até que o mandes? Respondeu ele: que penhor te darei? Ela disse: o teu selo, o teu cordão e o cajado que seguras. Ele, pois, lhos deu e a possuiu, e ela concebeu dele. Levantou-se ela e se foi, tirou de sobre si o véu e tornou às vestes da sua viuvez. Enviou Judá o cabrito por mão do Adulamita, seu amigo, para reaver o penhor da mão da mulher, porém não a encontrou. Então perguntou aos homens daquele lugar: onde está a prostituta cultual que se achava junto ao caminho de Enaim? Responderam: aqui não esteve meretriz nenhuma. Tendo voltado a Judá, disse: não a encontrei. E também os homens do lugar me disseram: aqui não esteve prostituta cultual nenhuma. Respondeu Judá: que ela o guarde para si, para que não nos tornemos em opróbrio. Mandei-lhe, com efeito, o cabrito, todavia não a achaste. Passados quase 3 meses, foi dito a Judá: Tamar, tua nora, adulterou, pois está grávida. Então disse Judá: tirai-a fora para que seja queimada. Em tirando-a, mandou ela dizer a seu sogro: do homem de quem são estas coisas, eu concebi. E disse mais: reconhece de quem é este selo, e este cordão, e este cajado? Reconheceu-os Judá e disse: mais justa é ela do que eu, porquanto não a dei a Selá, meu filho, e nunca mais a possuiu. E aconteceu que, estando ela para dar à luz, havia gêmeos no seu ventre. Ao nascerem, um pôs a mão fora, e a parteira, tomando-a, lhe atou um fio encarnado e disse: este saiu primeiro. Mas, recolhendo ele a mão, saiu o outro, e ela disse: como rompeste saída? Eles chamaram Pérez. Depois lhe saiu o irmão, em cuja mão estava o fio encarnado. Eles chamaram Zera. Capítulo assim, tanto quanto extenso, mas é interessante que do capítulo 37,
onde acontece a venda de José para os ismaelitas. Tem trecho que diz ismaelitas, outras amalequitas, mas o certo é que eles foram vendidos, passavam ali os dois bandos. E aqui já muda totalmente o assunto, mas amanhã nós vamos estar lendo o capítulo 39, que já vai começar a narrar a chegada de José no Egito, na casa de Potifar. Agora nós vamos ler Mateus capítulo 13. Estou lendo um pouco mais baixo devido à garganta, que está bem irritada, mas como está de madrugada, só passou um ônibus agora de manhã, agora já deve ser umas 4h10 da manhã mais ou menos. Então está bem tranquilo, é por isso que a palavra diz, amados, eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam me acharão. Hoje precisamos fazer uma oração um pouco mais curta devido à garganta que não está cooperando um tanto quanto irritada nessa manhã. Eu sei que você aí do outro lado vai nos ajudar em oração para que essa garganta em breve esteja normal, para a gente poder ler a palavra do Senhor com mais ousadia. Mateus 13. A parábola do semeador. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira do mar, e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas, e dizia: Eis que o semeador saiu a semear, e, ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e, vindo as aves, a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol, a queimou, e, porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Vamos para a explicação da parábola. Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: por que lhes falas por parábolas? Ao que respondeu Jesus: porque a vós outros é dado a conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a aqueles não lhes é isso concedido. Pois ao que tem, se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, não veem, ou seja, vendo é o mesmo que não estar vendo, e ouvindo não ouvem, nem entendem, de sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías: ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis. Porque o coração deste povo
está endurecido. De mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos. Ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, os vossos ouvidos também são bem-aventurados, porque ouvem. Pois, em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Atendei vós, pois, a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, este é o que ouve a palavra e a recebe logo, com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. A parábola do joio. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas, enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele. Semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E, quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que, ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixa-os crescer juntos até a colheita e, no tempo da colheita, direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. A parábola do grão de mostarda. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem tomou e plantou no seu campo, o qual é, na verdade, a menor de todas as sementes, e, crescida, é maior do que todas as hortaliças, e se faz árvore, de modo que as aves do céu vêm aninhar-se nos seus ramos. A parábola do fermento. Disse-lhes outra parábola: o reino dos céus
É semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. Amados, essa parábola é maravilhosa. Sabe o que isso está dizendo para nós? Quando você prega o Evangelho a uma pessoa e ela recebe Jesus como Senhor e Salvador, ela prega para mais um, vamos dizer só um, né? E que prega para mais um, e que prega para mais um, e o reino de Deus vai crescendo como um fermento misturado a uma massa de pão. Quando não, você pode pregar para um, e aquele um, ele pode ganhar uma multidão para Cristo. E você tem parte neste galardão. Que maravilha! Depois nós vamos falar um pouquinho sobre a parábola do joio. Por que Jesus falou por parábolas? É uma pergunta. Todas estas coisas disse Jesus às multidões por parábolas. E sem parábolas não lhes dizia, ou seja, comparações, para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta. Abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. A explicação da parábola do joio. Então não preciso nem de eu te explicar, né? Tem essa explicação aqui que eu havia me esquecido. Muito tremendo. Jesus não é Deus de confusão. O que ele fala, ele explica nos mínimos detalhes e a gente não tem como dizer não entendi, porque ele é Deus de clareza. É o Deus que por nós tudo executa e não nos deixa em confusão. A explicação da parábola do joio. Então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa. E chegando-se a ele, os seus discípulos disseram: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondeu: o que semeia a boa semente é o Filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. A ceifa é a consumação do século. E os ceifeiros são os anjos. Pois, assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Você que está aí do outro lado, daqui a pouco vou estar postando essa leitura. Se você tem murmurado contra o seu pastor, por ele não disciplinar alguém, não cortar alguém da comunhão do hall de membros aqui dessa terra, você vai entender através dessa parábola. Sabe quem vai cortar o joio que está impregnado no meio do trigo? Ou seja, no meio da igreja do Senhor, aparentemente, as igrejas de 4 paredes? Então, sabe quem vai cortar esse joio? Que vive dando escândalos, que diz, mas no teu nome nós profetizamos, expulsamos demônios, fizemos maravilhas, mas não é trigo. Nunca o viu, nem o conheceu. Porque quem conhece Jesus não desvia, não. Entendeu? Mas Jesus pode transformar esse joio em trigo. Aí em Romanos nós lemos que ele tem poder para fazer do zambujeiro bravo uvas maravilhosas, deliciosas, excelentes. Mas se a pessoa não quiser ser enxertada, amados,
É nesse dia do arrebatamento é que vai ter a separação entre o joio e o trigo, entre o que serve a Deus e o que não serve, entre o que vai na igreja, mas não é igreja. Tremendo, não é? É Ele, são os anjos. Ele que vai dar ordem e são os anjos que vão colher. E vai ser amarrado e lançado nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Sempre diz a palavra desta forma, que onde é lançado, não é lançado o filho, mas já é um verme, é um bicho, porque não recebeu Jesus como Senhor e Salvador. E vai se parecer com o inimigo da nossa alma, o corpo da ignomínia, diz a palavra do Senhor, ali em Daniel 12, e versículo 2, a parte B. Vamos continuando. Então vale a pena servir o Senhor, ser trigo, não vale? Passar pelas perseguições, tribulações dessa vida. O apóstolo Paulo ele diz, quem nos separará do amor de Cristo? É a tribulação? É a fome? É o perigo? É a nudez? É a espada? Não. E no versículo 18 desse capítulo 8 ele termina dizendo, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vale a pena ser trigo, continue sendo trigo. Amém? Mais uma parábola, a parábola do tesouro escondido. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu-o e, transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Outra parábola, a parábola da pérola. O reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas. E, tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. A parábola da rede. Oh, maravilha! Cada parábola mais linda que a outra. O reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que, lançada ao mar, recolhe peixes de toda a espécie. E quando já está cheia, os pescadores arrastam-na para a praia e, assentados, escolhem os bons para os cestos e os ruins deitam fora. Assim será na consumação do século. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Coisas novas e velhas. Entendestes todas estas coisas? Responderam-lhe, sim. Então lhes disse, por isso, todo escriba versado no reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu depósito coisas boas. Que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. Ratificando, que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. Jesus prega em Nazaré e é rejeitado pelos seus. Tendo Jesus proferido estas palavras, retirou-se dali e, chegando à sua terra, ensinava-os na sinagoga, de tal sorte que se maravilhavam e diziam, de onde lhe vem esta sabedoria e estes poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro?
Não se chama sua mãe Maria? E seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não vivem entre nós todas as suas irmãs? Donde lhe vem, pois, tudo isto? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra e na sua casa. E fez ali não muitos milagres, por causa da incredulidade deles. Amados, Jesus pregando em Nazaré e todos perguntando: de onde está vindo essa sabedoria? Não é este filho de José e de Maria? E as suas irmãs não vivem aqui com a gente? Ou seja, ele é uma pessoa comum, normal, como qualquer um de nós. Isso aí tem nada a ver. Mas Jesus disse assim: olha, ele está dizendo, eles escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra ou na sua própria casa. E não fez ali, né, muitos milagres por causa da incredulidade deles. Quero dizer para você nessa madrugada, amados, se você tem tentado, é um conselho que eu te dou, segundo a palavra de Deus. Se você tem tentado evangelizar alguém aí da sua casa, da sua família e não tem conseguido, entregue na mão do Senhor em oração. E peça para o Senhor: Senhor, prepare alguém lá no trabalho dele, lá na faculdade, no colégio, lá onde ele trabalha, seja onde for. Senhor, prepara alguém para pregar para ele. Pode ter certeza absoluta que o Senhor há de preparar em algum desses lugares que ele tiver inserido, entre o dia e a noite. Deus vai preparar alguém para pregar para ele no seu lugar. E você, dentro da tua casa, fecha mais a tua boca com relação a falar de Jesus, porque não tem honra mesmo. Eu sou testemunha ocular desse pormenor que Jesus está falando aqui. O profeta não tem honra a não ser na sua própria casa e entre a sua parentela. Então ore por eles, jejue por eles, clame por eles e peça ao Senhor que envie um mensageiro que pregue a eles e eles deem crédito e ouçam e guardem nos corações